Boa noite a todos, meu nome é Oscar Valente Cardoso. Hoje tive, acho que, um pequeno problema de conexão. Nós vamos fazer uma live sobre direito digital com o professor Cláudio Joel Brito Lócio. Estou aguardando o professor Cláudio entrar aqui na sala. Eu vou mandar o convite para ele. Deixa eu ver se eu consigo deixar o comentário fixado. Consegui. Já vou convidar o professor Cláudio aqui. Nossa live. Consegui mandar o convite. Hoje nós vamos conversar sobre direito digital, né? E no nosso foco aqui na SMAF RS é sobre, em primeiro lugar, né, sobre concursos públicos da magistratura federal e também sobre concursos públicos federais em gerais e capacitação. Lá, o Cláudio vai entrar agora. E um dos nossos cursos de capacitação desse ano de 2022, que já está com matrículas abertas no site, é sobre direito digital e compliance, em que seremos professores eu, professor Cláudio e o professor Ederson Porto. Vou ver aqui, eu convidei o professor Joel, já deve estar entrando. E aí nós já vamos conversar sobre essa, entre aspas, nova disciplina de direito digital, né, que no ano passado passou a ser expressamente regulada tanto no MEC quanto na Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça. Tivemos um problema que o professor João não conseguiu entrar. Vou tentar chamar o professor João de novo aqui para a sala. E aí nós já começamos a nossa conversa. Agora sim. Olá, Boa noite, professor Joel, tudo bem? tudo bom? Professor Cláudio, professor Joel, o Cláudio Joel, né? É isso mesmo, é igual o direito digital, direito cibernético, direito Direito eletrônico. Estou cibernético, seguindo a linha. informático. Então, boa Tudo noite a bom, todos. professor? Tudo certo? Muito bom poder falar aqui ao vivo agora, né? Já estamos conversando já há um tempo. Como eu estava dizendo, na SMAF RS já teve recentemente alguns cursos de capacitação na área, tanto direito digital como direito de tecnologia. Já há 2 anos aí com curso sobre Lei Geral de Proteção de Dados. No ano passado nós tivemos 2 cursos sobre LGPD, um na Justiça Federal, o outro de Privacidade e Proteção de Dados, que foi aquele curso de R$ 10 da Ação Solidária da Jufergues. O professor Cláudio Joel lecionou um curso que foi excelente, muito bem avaliado, que infelizmente está com inscrições encerradas já, que foi o curso de Direito Cibernético. E esse ano o professor volta aqui para o curso de Direito Digital e Compliance, que vai acontecer em maio, em que nós dividiremos o curso junto com o professor Ederson Porto e teremos uma aula ao vivo no final. E outro curso excelente aqui da escola, salvo engano, já é a 3ª edição, é o curso de Jurimetria, com os professores Fabiano Silveira e Felipe Zabala. Quero ver se logo eles estarão aqui conosco para uma live também. E aí, quem tiver interesse, pode entrar tanto aqui no perfil da SMAF no Instagram, no Facebook, LinkedIn e no site smaf.org.br, que tem mais informações sobre os cursos da escola, como o preparatório, o intensivo TRF3, a pós-graduação em Direito Previdenciário, também todos os cursos de alto nível. O professor Cláudio Joel Brito Lócio é professor também aqui na SMAF-RS, em diversas outras instituições de ensino. Ele é mestre e doutorando na Universidade Autônoma de Lisboa, também é mestre em Engenharia de Segurança Informática pelo IPBEJA de Portugal, é advogado, CEO e idealizador do grupo de pesquisa Justiça Cibernética. Também recomendo muito, vocês acompanhem aqui o Justiça Cibernética no Instagram, entre diversas outras atribuições que o professor Cláudio tem, e uma que eu considero, acho que a principal, para nós professores termos, é o do eterno aprendiz, né, professor? Eu acho que, É o em primeiro principal. lugar, um bom professor precisa ser sempre um bom aluno, né? Seja bem-vindo, professor Cláudio. Obrigado, professor Oscar. É um prazer a gente
Assim, a gente não percebe muita afinidade quando, em um momento, a gente foi conversar sobre a possibilidade de ocorrer um curso e era uma conversa de 5 minutos. Olha, vamos falar rapidinho. Passamos, sei lá, 1 hora e meia no telefone aí conversando e lembrando muitas coisas do âmbito do direito, da tecnologia. E sim, é o eterno aprendiz, o professor, ele aprende muito dando aula. E assim como eu gosto muito de estudar vários pontos do que toca. Ah, isso aqui não tem nada a ver com direito. Terminei uma pós agora de gestão hospitalar. E às vezes a pessoa fala, mas professor, você é advogado, fazendo uma pós de gestão hospitalar. Se eu não compreender ao máximo como é que funciona a gestão hospitalar, como é que eu implemento uma gestão de governança em privacidade e proteção de dados no hospital com a melhor eficiência? Não é, professor? E aí eu até vi várias formações do professor Oscar. Ele é um cara que eu disse, olha, eu encontrei uma pessoa aqui que ele gosta de fazer pós também, viu? Porque às vezes um aluno diz, mas professor, você já parou de estudar? Eu disse, parei de estudar o quê? Porque às vezes a pessoa está num tema, para de estudar para passar para outro tema. Mas é isso aí, o eterno aprendiz. E parabéns aí ao professor Oscar também pelas formações. Muito ativo, não só no âmbito profissional, mas no âmbito acadêmico, que às vezes há grandes profissionais, né, e não são aqueles profissionais da academia. E às vezes há grandes professores que não atuam na prática em outras partes também. Às vezes a pessoa fala, eu sou professor em proteção de dados, mas ele não atua com proteção de dados. Então, distinto aí do professor Oscar, que ele é um excelente profissional e um excelente formador acadêmico, né, e formação pessoal acadêmica. E aqui falando de direito digital, né, eu vou passar a palavra de novo. A gente criou aqui uma sequenciazinha aí para seguir a linha de fala, que senão já viram aí que eu gosto de falar. Então eu já vou parar a minha fala aqui para passar a fala para o professor Oscar. Ele até já trouxe que o direito digital, às vezes a pessoa fala, mas professor, eu comprei um livro de direito digital, eu preciso comprar um livro de direito eletrônico. Pessoal, isso é uma ascensão, é cultural, a gente fica, mas o certo é direito digital, é direito cibernético, é direito informático. Algumas pessoas dizem, olha, o direito digital ele não é direito digital porque, por exemplo, na LGPD, os papéis que são dados pessoais que precisa passar pelo RIA não é digital. Ah, existe termos analógicos, então também não é direito eletrônico. Resumindo, se a gente fosse focar nisso aí, seria mais fácil falar direito nas tecnologias da informação e comunicação, que abrangeria em um todo. Mas por exemplo, a gente vê muito o termo digital law, cybernetic law, a gente vê, por exemplo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ele trata como direito cibernético, em alguns momentos trata com o direito na era digital, Portugal trata direito digital também, trata direito cibernético, então não estamos aquém, como alguns doutrinadores versam, não, olha, só pode ser se for direito assim, que senão está errado. Não é. Vamos bater lá no princípio da instrumentalidade das formas, e dá certo também, né, professor? Então, passo a palavra aí para já continuar. Eu tenho falado isso também, eu acho que o que nós fizemos foi a padronização de direito digital, principalmente no ano passado, a partir ali da alteração que foi feita naquela resolução do CNSS 5 de 2018, né, do MEC, que usou a expressão direito digital como uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação em direito, mas o curioso é que na redação original dessa resolução já tinha lá como uma disciplina que os cursos poderiam inserir como opcional o direito cibernético. Né? Então nós temos as duas. E agora também, desde o ano passado, na resolução 75/2009 do CNJ, a expressão direito digital também como uma disciplina obrigatória desde a primeira fase dos concursos da magistratura. Acho que essa é uma tendência que os demais concursos devem seguir, e nós já vemos aí, né, algumas questões inseridas em direito civil, em direito penal, e em breve a tendência é que também passe a ser tratada
como uma disciplina autônoma. Então, o que eu tenho dito é, não interessa, a gente pode chamar de direito cibernético, informático, eletrônico, digital, o que a gente precisa saber é que o padrão formal, entre aspas, no Brasil, por enquanto, do MEC, para os cursos de graduação e do CNJ para concursos, é a expressão direito digital, o que não impede o uso de outros sinônimos, né? E será que isso é uma disciplina? É o que eu me pergunto até hoje. A gente pode classificar o direito digital realmente como uma disciplina autônoma ou ainda há muita dificuldade para reconhecer essa autonomia e desses institutos e princípios próprios desse, entre aspas, ramo que seria o direito digital? Olha, eu sempre falo que, por enquanto, a gente fala direito digital, né? Mas já já a gente vai falar direito, porque tudo está tão digital que ninguém, às vezes, a legiferação vai ocorrer sempre pensada no modo digital, e aí vai ter uma lei para dizer, olha, pessoal, a gente tem que lembrar do mundo material, vai ser tipo o inverso da Lei Azeredo, que diz, olha, os tipos penais precisam ser observados também no universo digital. E aí a gente vai ter que observar isso aí no mundo material também. Então, o direito digital, ele é bem abraçado aí. Quando a gente fala de direito digital, pessoal, a gente pensa, o que é que o advogado de direito digital estuda? Ele é o cara que mais estuda, porque ele estuda lá o direito consumerista, o direito civil, as responsabilidades cíveis no âmbito digital, monitoramento de redes, como é que funciona. Ele tem que ser um entusiasta da tecnologia, em primeiro plano. Ele vai ter que estudar o direito penal no que toca os crimes digitais. Vai estudar tributação de software, porque ele deve compreender, primeiro, os elementos que promovem. O que é esse digital? Quando a gente fala de digital, a gente tem que lembrar o quê? A gente tem que lembrar do ciberespaço, protocolos de rede, a gente tem que lembrar da informática. E aí, a gente do direito digital precisa primeiramente ser um entusiasta disso aí e se aprofundar academicamente e praticamente nessas áreas. Comigo foi ao contrário. Sou desenvolvedor de software já há muito tempo, essa é a minha profissão, que eu mais atuo, depois entrei na área de segurança, na área de provedores e posteriormente eu me tornei advogado. Então, o meu caminho, às vezes a pessoa fala, qual o curso para eu aprender o direito digital? E aí eu falo, você vai, pega lá uma extensão de direito cibernético, uma extensão em LGPD, uma extensão em crimes digitais, uma extensão em fontes abertas, pesquisas em fontes abertas, estuda informática, tenta aprender programação. Por exemplo, uma vez, 2 colegas disseram, professor, a gente está fazendo uma implementação de LGPD e a empresa quer contratar que a gente faça uma auditoria do software. Eu digo, perfeito, é muito bom, que é o correto. E aí eles falaram, eu digo, olha, você tem alguém na equipe que faz esse processo de auditoria no software, que seria o teste de intrusão, o pen test? Eles, não, a gente queria aprender para aplicar na semana que vem já. Não é assim, não é um documento que você pega um modelinho, não é um software que você pega lá, por exemplo, o Maltego e começa a analisar uma plataforma. Não é assim. Você vai ter que estudar vários fatores, e nesses vários fatores vai estudar várias tecnologias para entender como é que funciona a intrusão do software. Do mesmo jeito, pessoal, é o direito digital. Você vai se aprofundar na área do consumidor, na área civil, na área penal. Como não temos uma fundamentação, eu vou usar uma palavra que normalmente eu não uso. Eu acredito, ou eu acho, que o direito digital ele vai continuar sendo chamado desse jeito até a massificação desse universo digital. Hoje a gente caminha muito para isso. Tá? E eu acredito, ainda assim, doutrinando, né? Eu tenho no livro Manual Descomplicado de Direito Digital, acho que não tenho nenhum, tem uma cópia aqui, desse livro aqui, eu trago umas possibilidades dos principais elementos que a gente deve trabalhar para entender esse universo digital. Traz lá no Marco Civil da Internet, traz em vários outros pontos que não são do direito, mas que são da tecnologia. Assim também como, por exemplo, o professor Oscar falou,
A gente vai lecionar a parte do direito digital e tem um professor que vai lecionar sobre compliance. E aí fala, mas por que compliance? Porque o universo digital, pessoal, ele é muito voltado à prevenção, ao extrajudicial. Às vezes a gente diz, a gente está com muita demanda e não tem lá casos lá para a pessoa dizer, mas professor, não estou achando a petição. Eu sei porque não teve petição, foi extrajudicial. E resolvi um dia, 2 dias, e a petição passa 2, 3, 4, 5 anos rolando. Então o processo, o direito digital, ele caminha assim com compliance. Então, quando vai falar direito digital, sempre está lá abraçado no compliance. E compliance é governança e gestão. Então, a gente, além do direito e da tecnologia, tem que estudar mais 2 pontos que também caminham juntos, que é a governança e a gestão. Então, quanto mais se puxa, mais se tem a falar sobre esse universal, né, digital. E você tocou em 2 pontos muito importantes. O compliance tem toda a razão com a própria LGPD. Né? A LGPD, ela trabalha nessa lógica de compliance. A NPD, ela não vai estar fiscalizando empresas aí na rua para verificar se elas estão adequadas ou não. Mas trabalha com essa lógica de conformidade, né, com a lei. Mas os 2 pontos que eu acho também muito importantes, o primeiro é essa ideia do conhecimento, não só no direito, né, o profissional do direito digital precisa ter um conhecimento dos fundamentos, aí, direito público e privado, direito material, direito processual, direito civil, direito penal. Em todas essas áreas nós vamos ter reflexo do direito digital, mas também fora do direito. Isso foi algo que nós conversamos na primeira dessa nossa sequência de lives aqui com o professor Fernando Sodré, que é nosso professor de Direito da Indiscriminação, né, que também tenha essa característica, essa similaridade, né, do conhecimento não só dentro do direito em várias áreas, mas fora do direito. E no nosso caso aqui no direito digital, a gente vai pegar aí elementos de ciência de dados, falei agora há pouco de jurimetria, blockchain, inteligência artificial, automação de processo, que é o que a gente já usa muito, de processos e de atos, que é o que nós já usamos há muito tempo no judiciário, e de forma geral no uso da tecnologia, né? O que não significa que a gente precise ter tanto conhecimento como o professor Cláudio de ter a formação nas 2 áreas, né? Mas para quem tem apenas a formação jurídica é importante ao mesmo tempo saber de que forma o direito regula e de que forma o direito pode se aproveitar da tecnologia para facilitar o nosso dia a dia, mas também, ao mesmo tempo, o que nós temos visto é uma necessidade cada vez maior do auxílio de um profissional da área. Né? E falando dentro do processo judicial, nas perícias judiciais, tem cada vez maior, seja chamada aí, me fugiu o nome agora, mas a forense digital. Né? Informática forense, né, computação forense. Isso tem se desenvolvido muito no Brasil, mas também na parte extrajudicial, até o próprio advogado, no primeiro contato com o cliente, para que possa entender e saber que providências que ele pode tomar, também é fundamental ter um contato, uma parceria, algum tipo de apoio de profissionais da área para entender até as medidas mais adequadas que podem ser tomadas aí para resolver os problemas que surgem no dia a dia. Né? Pois é, ontem eu estava concluindo uma turma de perícia forense, né? E nessa perícia forense a gente estava com o lançamento de uns papers. E quando a gente começa a verificar o que é que a turma vem vislumbrando de forma prática, é muito forte. Perícia utilizando blockchain, perícia em cryptocurrency, né? Como é que está ocorrendo as transações para fazer a perícia naquela plataforma. Eu aqui não sei se travou, foi no meu ou foi no seu aí? Travou aí também? Foram alguns segundos, assim, não atrapalhou o entendimento. Então, as pessoas falando que além... Vou só dar um exemplo. Eu ia citar vários pontos que eles falaram, mas um dos pontos. Algumas organizações utilizam a blockchain para armazenar possíveis evidências que venham a se tornar uma prova posteriormente. Mas o que é que ocorre? Quando a gente fala que a blockchain ela é imutável, existe para quem é um entusiasta, quando eu falei, o primeiro termo que eu utilizei
A gente deve ser entusiasta da tecnologia, mas sem ser aquele entusiasta de notícia. O entusiasta de ver a notícia e se aprofundar no artigo. Então, uma blockchain, ela é imutável? Depende. Existe um ataque chamado ataque de 51% que consegue quebrar uma blockchain. Ah, qual foi uma dessas que ocorreu? A Bitcoin, que é a maior delas, sofreu isso aí há alguns anos atrás. Aí a gente fala, não, mas a gente utiliza a plataforma Ethereum, que é mais segura. Há mais ou menos 30 dias atrás, um bug hunter, né, que esse é o termo de quem procura falhas em um sistema e vende para a empresa. Ele encontrou uma falha que ele poderia criar quantos Ethereums quisesse a nível mundo. Isso aí ia quebrar a economia do Ethereum? Ia. Ele ia conseguir, por exemplo, zerar o ponto do Ethereum? Ia. Uma prova armazenada numa estrutura dessa ia ter validade? Ia cair também. Então, o muito importante é que a gente deve entender, quando eu falo ser entusiasta, é que a gente deve entender que do mesmo jeito que as tecnologias surgem em busca de facilitar... Pessoal, travou aqui um pouco, alguém está me ouvindo? Pode dar um alô aí? Para mim não travou, para mim tá normal. Travou só o vídeo aqui, então, perfeito. Então, algumas tecnologias surgem, se massificam, e as pessoas falam, por exemplo, olha, não sei se vocês prestaram atenção alguns tempos atrás, que há alguns tempos que os bancos diziam assim, agora tudo nosso é com blockchain. E aí depois, os bancos adotaram, agora seus dados estão protegidos conosco. E agora os bancos estão falando o quê? Agora o banco está no metaverso. Então, tem um termo chamado BuzzFeed, que são termos que surgem, e esses termos as pessoas adoram, idolatram e pegam a notícia e difundem, e não se aprofundam e não visualizam as problemáticas. Por exemplo, ao meu ver, eu estava dando uma aula agora no TJ de Minas, há uns 15 dias, e a gente estava estudando as fraudes envolvendo lavagens de dinheiro, utilizando o CryptoMixer no metaverso. E eu mostrei um desenho. Olha, pessoal, o que pode ocorrer? Conversando com os magistrados, né? Tem uma plataforma do metaverso, que aqui tem várias outras plataformas independentes, cada uma com sua criptografia, e aqui dentro tem mais outras, ou seja, uma pirâmide lateral. E aí, essa empresa gera uma fraude com essa, e essa empresa aqui não consegue ser encontrada porque ela já está bloqueada nessa. Então, ela estando bloqueada nessa, a Polícia Judiciária não tem meios para chegar até lá, a não ser infiltrada. Só que ele pode fechar a estrutura do metaverso. Um metaverso que movimentou bilhões em 30 dias, fechou porque disse que não tinha mais recursos. E o que foi que ele fez? Zerou o token deles. Todo mundo que investiu. E a gente fica, né, professor Oscar? Será que foi pessoas que investiram? Ou será que foi criada uma estrutura só para gerar uma movimentação ilegal? E pronto, e fechou. Porque, por exemplo, só para concluir, em alguns dias ocorreu algo mostrando, vai abrir uma plataforma, na verdade, abriu uma plataforma de token e as fichas, abriu uma plataforma de token não, abriu uma plataforma de poker na blockchain, no metaverso X, e todas as fichas desse metaverso foram vendidas em 40 segundos, totalizando bilhões. Quem era do mundo que estava olhando essa plataforma em tempo real para comprar em 40 segundos? Alguém que já estava sabendo. É ruim para... o processo de persecução penal, que é trazido aí, inclusive, eu vou falar sobre ele aí no nosso curso, né, professor? Então, temos um curso aqui, pessoal, de Direito Digital. A gente está aqui nessa live falando sobre Direito Digital. Temos um curso aí, um curso rápido, para você que deseja ter uma extensão em Direito Digital e Compliance, para você que deseja ter um norte nos teus estudos. É um curso que você vai terminar assim e vai dizer, pô, caramba, eu tenho muito que aprender, mas eu já tenho o meu norte agora e vai ser isso aqui. Então,
A persecução penal é o maior baleado nisso tudo. Porque aí o advogado, como é que está? Não, não vai chegar nem nele aí. Ainda tá na investigação e nem ocorreu. Então, esses novos meios são bem complicados. E, sim, o assistente técnico, o perito em informática forense, ele se especializa em blockchain, se especialize no currency tracking, né? Eu sei em inglês, ficar fazendo a perseguição das transações em criptoativos. Então, se ele vai fazer uma transação, se ele vai verificar se determinado metaverso está tendo estupros, conforme ocorreu aí um fato recente. Um estupro, tem um estupro virtual. E aí o estupro não é exclusivamente a conjunção carnal. E se o metaverso ele proporciona, ele informa que há de uma maneira que atinge a psique com o sentimento auditivo e visual, então são situações que a gente vai enfrentar, que é o direito digital, que o mais interessante, né, professor, não tem na lei isso aí. Tá? É o fato, valor e norma sendo criado instantaneamente, a gente precisa pensar naquele momento lá, né? E essa é uma grande dificuldade, né? Até fazendo uma ligação com o direito penal, essa divisão, essa classificação mais atual também de crimes digitais próprios ou puros e impróprios ou impuros, né? Dessa necessidade ou não de regulação específica, de criação específica do tipo penal, é algo que a gente pode até falar sobre isso de forma mais genérica, né? Sobre a importância das leis em geral também estarem direcionadas para o mundo digital. Ainda que não seja uma lei específica do meio digital, como o Marco Civil da Internet, mas nós temos leis como a LGPD, que se aplica tanto ao meio físico como ao meio digital, para se tentar acompanhar essa evolução constante que nós temos. O professor falou agora há pouco, né, de que há alguns anos a gente vai chamar o direito digital apenas de direito, ele vai se confundir já com a nossa regulação jurídica. Né? Há pouco tempo atrás se falava no O2O, né? O 2O, que seria o online to offline. Hoje em dia, e pouco tempo depois, hoje já se fala em OMO, né, da fusão do online, merge offline, porque hoje nós saímos na rua, estamos o tempo inteiro com um dispositivo como esse no bolso, na bolsa, na mochila, em qualquer lugar, e ali nós estamos todos os dados físicos que nós produzimos, de localização, de pedidos, de paradas, de por onde nós vamos, às vezes do que nós falamos perto do microfone, que nós filmamos, tudo isso automaticamente já é convertido em dados digitais e nós não temos mais uma diferença do que é físico e o que é digital. Talvez até essa ideia de metaverso já esteja ultrapassada, de nós temos um avatar exclusivamente digital, porque hoje nós já estamos ao mesmo tempo nos dois mundos, né, sem a necessidade de ter uma forma específica para se comunicar no meio digital. E passando para essa parte legislativa, qual seria essa importância de nós termos leis, que ainda que não sejam leis específicas do meio digital, como o Marco Civil da Internet, mas que se preocupem, que pensem também na sua aplicação para esse universo digital? Pois é, a gente tem essa base legal, a gente sofre muito com a legiferação, ela precisa de um assistente técnico no processo da criação da norma. Então, muitas vezes, por exemplo, o artigo 154-A da Lei Carolina Dickmann, que ela nem ia servir para a própria Carolina Dickmann se tivesse sido criado antes. Então, há uma necessidade de trazer de pessoas que compreendam esse universo, quando a gente fala da segurança ofensiva, no âmbito da engenharia de segurança informática, entender como é que funciona o ataque para conseguir se defender. Então, como é que funciona, por exemplo, como é que é criado um colete à prova de balas? Tem determinados coletes. Esse colete só aceita até a potência de determinada bala ou de determinado calibre. Já esse outro colete, ele sustenta um tiro mais potente. Então, se vai criar uma lei envolvendo coletes, precisa ter um perito em coletes. Se vai criar uma lei envolvendo a informática, precisa ter um perito em informática.
Se vai criar, por exemplo, no direito do consumidor, dá para criar leis voltadas aos direitos dos consumidores e às agências reguladoras sem ter as agências reguladoras do lado? Não, porque nem sempre. Tem uma coisinha que eu toda a vida falo, que o direito não consegue regular a essência das coisas. O direito, ele consegue determinar como é que deve ocorrer uma conduta, de forma principiológica. Mas o direito não pode, não consegue, na verdade, alguém determinar, dizer assim, professor Cláudio, a partir de hoje, vá voando para o trabalho. Eu falo, opa, voando? Eu vou de helicóptero? Não. Eu estou determinando aqui na lei que você tem que ir batendo as asas. Então, ele não vai conseguir mudar a minha essência. E assim, não vai conseguir mudar a essência das tecnologias. Como, por exemplo, tem uma determinação legal para dizer, olha, a blockchain não pode ser distribuída. Porque ela é distribuída. E não consegue alterar e não consegue parar. É como determinar, olha, eu não quero mais que o ar que entra na minha casa ele tenha carbono. Não consegue. A essência das coisas não consegue ser regulada. E no direito, eu vou dar um exemplo aqui da Carta Portuguesa, a Carta Portuguesa dos Direitos Fundamentais na Era Digital. Ele traz princípios da utilização da inteligência, é a Lei 27 de 2021. Ela traz princípios de utilização de inteligência artificial, ela traz princípios de utilização do direito ao esquecimento, ela traz princípios do que toca a dignidade da pessoa humana no cyberespaço, ela traz de forma principiológica e unindo com os fundamentos constitucionais portugueses o que a gente possivelmente vai viver. Então, ele não vai dizer, olha, determinada conduta ela não pode ser feita. Determinada conduta deve ser controlada na inteligência artificial. Então, quando a inteligência artificial, inclusive teve um artigo ontem na turma sobre a parte discriminatória, onde uma pessoa, inclusive de tarde, saiu uma notícia nessas plataformas, de manhã alguém escreveu lá sobre discriminação, a pessoa ia bater a foto aqui, um oriental, por exemplo, estava batendo a foto com o seu fenótipo, e a plataforma dizia, abra os olhos. Não, você não pode bater a foto de olhos fechados. Então, não é assim. E é muito difícil treinar uma inteligência artificial para que ela compreenda tudo isso. Mas o que não pode fazer é, professor, mas é porque eu já criei. Então, prepara antes, passa em controle de testes, para quem é desenvolvedor, deve, não é pode, deve compreender que o software deve passar por um processo chamado DevOps ou DataOps, ou outras pessoas chamam de projetos. Para quê? Para evitar que isso aí ocorra. E o que muitas vezes ocorre, professor, por exemplo, quando a gente fala de Constituição Econômica, a gente tem o direito à inovação, porque vai impulsionar o nosso mercado. E dentro da soberania, veja que o inciso 1 tem lá soberania, tem lá o respeito ao consumidor, tem lá a inovação e o desenvolvimento, e aí muitas startups traz inovação, traz desenvolvimento, e aí diz, mas eu acho que deveria ser desse jeito. Não é eu acho. Por quê? A partir do momento que ele cria uma plataforma com inteligência artificial ou em blockchain, que essa plataforma vai dificultar o esquecimento e ele coloca no mercado, o direito não vai conseguir regular essa essência dessa coisa. E isso ali vai gerar muitos danos. E a gente vai ver dano em cima de dano, porque muitas vezes vislumbra pegar um produto e lançar logo no mercado porque a pessoa não tem fonte econômica, alguma outra fonte. Então, os produtos, ao meu ver, devem ser sempre muito bem analisados antes de ser disponibilizados, até porque viola direito, viola princípios e pode, inclusive, diante dessa não percepção de fronteiras no cyberespaço, pode violar pessoas não só do Brasil, mas do planeta todo, né? Essa é a grande dificuldade que nós temos da ausência de fronteiras, né? Eu tenho chamado muita atenção
até dentro dessa ideia de multidisciplinariedade, né, de que até na LGPD, lá no artigo 3º, nas normas de aplicação da LGPD no espaço, nós temos uso de um critério diferente, né, que no Brasil, tanto na parte do direito material, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Código Civil, e na parte processual também, aí mais especificamente o Código de Processo Civil, quando vai se definir qual é a lei aplicável, qual é o juízo competente, a nossa tradição legislativa é quando se faz referência à pessoa, se menciona o domicílio. No máximo, ou no mínimo, pelo menos, a residência, mas em regra, pessoa, domicílio. Quando nós falamos em localização, tanto no direito material como processual, nós estamos fazendo referência à localização do bem, normalmente o bem imóvel vai fixar a competência, né, ou definir o local do contrato, ou da situação, ou da prática do ato jurídico previsto em determinado negócio. E a LGPD quebra essa tradição e usa a expressão localização para se referir à pessoa, né, para dizer que a LGPD se aplica a dados coletados de pessoa localizada no território brasileiro. Então, não interessa se é um estrangeiro que está fazendo uma escala aqui no aeroporto de Guarulhos e de 1 hora para se deslocar para outro país, se ele baixa um aplicativo novo, se ele vai navegar no seu smartphone, no tablet, aceita os termos e condições de uso, ali nessa relação jurídica se aplica a LGPD, porque interessa a localização física, o que vai gerar uma grande dificuldade também na prática, às vezes, dependendo, né, da situação, de definir quando isso aconteceu, de fazer esse rastreamento, e aí, por isso também, que eu acho que o principal dever que nós temos na LGPD é o dever de registro para que esse tipo de rastreio seja possível. Professor, o tempo passou muito rápido, né? Nós tivemos alguns comentários, aqui eu anotei o professor Eugélio Miller, o Alan Cavalcante, o Ronei Cordeiro, a Eugênia Gonçalves, que incluíram comentários aqui no chat, pelo que eu consegui acompanhar e recuperar. Nós tivemos muitas pessoas conhecidas também que passaram aqui. Quem tiver interesse, né, como eu já falei, tanto aqui no perfil da escola, no site esmaf.org.br, pode ter mais informações sobre os cursos da escola. O curso que o professor Cláudio um dos cursos que, por enquanto, o professor Cláudio vai lecionar esse ano, que é o Direito Digital e Compliance, que certamente será professor em muitos outros cursos aqui da SMAF RS. E também em breve nós voltaremos, sem dúvida, porque esse curso vai começar em maio, até lá, certamente nós voltaremos para mais uma live. O professor Ederson também já confirmou que vai participar de uma live, nós só estamos definindo aí a data e o tema, e aí quem tiver interesse, quem quiser nos mandar sugestões aqui de temas, de assuntos para debater, de decisões, de algumas questões polêmicas, que professores vocês querem ver aqui na live. Eu também quero sair um pouco para ficar acompanhando, para ficar assistindo aqui dentro da sala. Vocês fiquem à vontade para mandar aqui no perfil da escola e nós vamos atendendo aí o pedido de todos. Então, professor Cláudio, muito obrigado. Boa noite. Nós voltaremos em breve aqui também e passo a palavra de novo aqui para a nossa despedida e mais alguns minutos aí para a gente aproveitar aqui para ele ouvir a nossa live. Tá certo. E eu quero agradecer aí algumas pessoas, alguns alunos entraram aí na live e tem aqui um último comentário. Opa, obrigado, Cavalcante, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o nosso bate-papo. E é muito importante a gente trocar essas informações de uma maneira leve e de uma maneira que a gente vive, né, professor? Porque não tem como a gente trazer o juridiquês ou trazer só o material texto, palavras que venham a complicar, porque quanto mais a gente difundir esse conhecimento, quanto mais você assistir se você assistir uma live dessa e falou de crime digital, conversa na tua casa com o teu responsável, pai, mãe, o teu genitor, com os filhos, com os avós, com colegas de trabalho, conversa com os teus colegas, teus amigos. Tem que trazer esses assuntos para o dia a dia, porque é exclusivamente, pessoal, a educação, e repito,
exclusivamente é a educação que consegue minimizar essa questão do cybercrime. Os golpes sempre existiram. Sempre. Os golpes agora estão digitais porque está mais fácil, né? Evita. O cybercriminoso, ele acha que não está sendo visto. Muitas vezes ele está sendo visto, né? Quero agradecer, ele está aqui na SMAF, quero estar aqui com um grande professor, o professor Oscar, sempre muito receptivo, sempre muito atencioso, incentivador de conhecimento, porque quem estuda muito, fica estudando muito, sabe que é necessário a pessoa receber um incentivo para estudar e é necessário, muitas vezes, incentivar quem deseja se desenvolver. Parabéns aí, professor Oscar. E tem um blog aí do professor Oscar que tem um bocado de conteúdo legalzinho lá. Vai lá, dá uma olhada. E tem o Juiz Cibernético, quem quiser lá. Eu vou deixar aqui para vocês. Tem aqui algumas pessoas ainda. Eu vou deixar 2 PDFs, 2 livros aí. Free, tá? Vai lá no www.juizcibernético.com.br/livros e tem 2 livros exclusivos, né? Na verdade, tem 4 lá. Tem um Cibernética Jurídica e o Juiz Cibernética. Está o PDF completo lá deles. São livros publicados pela EduEPB, uma editora fortíssima que tem uma pontuação no CAPES muito alta. E tem 2 livros lá no rodapé, que é um livro falando de fake news em um tempo de eleição. É muito bom um livro desse aí. Foi um livro construído lá pelo Dr. Clayton, na visão do delegado de polícia. E tem um outro livro que é O Direito do Idoso, que eu também tenho um artigo lá falando. Inclusive, eu desenvolvi esse artigo para você ler para sua avó, para seu avô aí, para ele conseguir compreender, porque são os principais impactados nesse momento de pandemia. Tá? Obrigado, pessoal. Saúde e paz. Quero ver vocês lá no curso da SMAF. Vai lá na plataforma da SMAF. Lá no meu site também tem o link para o curso da SMAF, para você. É o curso posterior. A gente já tem um link? O do ano passado foi o Direito Cibernético, que infelizmente já está com matrículas encerradas, e o desse ano é o Direito Digital e Compliance. Tá? Pode entrar no site esmaf.org.br ou pelo site do professor Cláudio, Cibernética, no meu site, lá no Linktree, também aqui na minha bio do Instagram, eu também tenho o link direto para matrícula nesse e outros cursos aqui da SMAF RS na área. Aqui o Alan também mandou outra mensagem, o Alan Cavalcante, grande professor Cláudio, através dele absorvemos mais conhecimentos. O Ney Cordeiro, professor nota 10, sem dúvida. O Juca Chaves Dias, também obrigado. Napoleão Bernardo, ótima live. Muito obrigado a todos. Jaque Marques, excelente. Obrigado. Aqui está o link do meu site. Também fica à vontade lá para mandar críticas, sugestões. E esperamos vocês na semana que vem. A gente ainda não definiu ainda o professor e a data, mas normalmente nesse horário das 19 horas. A gente está tentando ainda também recebendo sugestões para definir alguns dias da semana fixos para pelo menos uma live semanal. Nós voltaremos aqui com mais um professor da escola, conversando sobre mais algum tema de interesse de vocês e também, como eu falei, sempre aguardando sugestões. Muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, saúde e paz. Tchau.